Meus queridos irmãos, o sonho de todo crente é vencer o pecado para agradar a Deus. E nesse sentido nós podemos dizer que todos nós temos alguma fraqueza. E quando eu digo fraqueza, algum pecado que nos incomoda, algum espinho na carne, algo que nos incomoda há anos, há meses, há tempos. São fraquezas que nós temos dificuldade de dominar, fraquezas de diversas naturezas. Nós temos dificuldade de dominar essas fraquezas e por isso nós carecemos muito do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, todos vocês que estão aqui nesta manhã, certamente precisam de domínio próprio. Eu preciso de domínio próprio. Todos nós precisamos de domínio próprio em alguma área da nossa vida. Você pode precisar de domínio próprio na fala, dominar sua língua, ou dominar seus olhos, ou dominar sua mão, seus pés, suas atitudes, ou dominar seu temperamento. Todos nós precisamos de domínio próprio. E nesse sentido, esse último fruto do Espírito aqui, elaborado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, vai nos ajudar a entender todo o processo que envolve esse fruto do Espírito para aplicá-lo à nossa vida e termos o caráter de Cristo. Lembrando que o fruto do Espírito ele é elencado e elaborado pelo apóstolo Paulo, tendo como objetivo a transformação do nosso caráter, nos conformando à imagem de Cristo, que é o propósito eterno de Deus, como está descrito em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29 a 30, onde ele diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. E essa transformação vai acontecer a partir do momento que nós progressivamente vamos tomando posse do fruto do Espírito em nosso caráter. Vamos estudar hoje sobre o método para alcançarmos ou para cultivarmos o domínio próprio em nosso caráter. Se você quer ter domínio próprio, você quer dominar o seu temperamento, a sua personalidade, a sua língua, os seus impulsos, se você quer dominar o seu pecado, então vamos entender o que significa isso, vamos entender o método que nós temos que usar para desenvolver esse fruto do Espírito em nosso caráter. E o primeiro método, meus irmãos, é considerar nossa fraqueza. Se você quer desenvolver o fruto do Espírito em seu caráter, então leve em conta a sua fraqueza. O que significa considerar a nossa fraqueza? Significa entender a sua natureza. Entender a sua natureza pecaminosa. Paulo fala sobre isso em sua carta aos Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele descreve essa natureza terrena. No capítulo de número 5, versículo de número 19 a 21, ele descreve novamente a natureza terrena, onde ele trata sobre as obras da carne. Você precisa conhecer as obras da carne, você precisa conhecer as suas fraquezas, conhecer a sua natureza. E nesse sentido, meus irmãos, nós podemos dizer com muita tranquilidade e sentido bíblico que a nossa natureza é uma natureza descontrolada. Depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, uma coisa que eles perderam de imediato foi o domínio próprio. Por isso que Caim não teve paciência com Abel, ele não conseguiu dominar a sua inveja e executou seu irmão, matou seu irmão. É por isso que Adão, depois da queda, não conseguiu dominar seus impulsos e parou de olhar para Eva com um olhar puro de marido e passou a olhar Eva apenas como objeto de satisfação, ou seja, com um olhar impuro. E nesse sentido, isso se perpetua em geração após geração, porque nós temos a semente de Adão em nossos corações e assim a nossa natureza ela é descontrolada. Você é uma pessoa descontrolada, eu sou uma pessoa descontrolada. E você diz, imagina, pastor, o meu psicólogo disse que eu tenho maturidade, que eu sou uma pessoa equilibrada emocionalmente. Você é uma pessoa descontrolada. Porque se você fosse uma pessoa teologicamente, biblicamente controlada, você não pecaria mais. Nós pecamos porque nós não conseguimos mais controlar nossos impulsos. Então nós somos descontrolados. Se nós fôssemos pessoas controladas, não precisaríamos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E se a Bíblia diz que nós precisamos de domínio próprio, é porque a nossa natureza é descontrolada. Obviamente, alguns são descontrolados mais em algumas áreas, e outros em outras áreas. Talvez você seja uma pessoa de temperamento controlado, mas de língua descontrolada. Talvez você não seja um fofoqueiro, mas é um impuro sexualmente. Talvez você seja uma pessoa casta, pura sexualmente, no sentido de consciência, de não se contaminar com o mundo, mas não consegue controlar seus apetites alimentares. Ou talvez a sua fraqueza seja bebida. Não se engane, porque tem crentes que têm a bebida como fraqueza.
Não foram poucas as vezes que eu cheguei no culto e cumprimentei alguns irmãos com um cheiro de bebida alcoólica nos lábios. Meus irmãos, sigamos aqui então o método para cultivarmos o fruto do Espírito. O primeiro método, meus irmãos, é considerar a nossa fraqueza. A nossa fraqueza significa que a nossa natureza ela é descontrolada. Em que áreas ela é descontrolada? E Paulo vai explicar aqui, por exemplo, na área sexual, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são porneia. Prostituição aqui é a palavra grega porneia. Isso significa que a prostituição, que a porneia, que a impureza sexual está dentro de todo ser humano. E não é porque você se converteu que ela saiu de dentro de você. Ela passou a ter certo controle, mas se você não vigiar, você perde o controle da porneia que existe dentro do coração humano, que são os desvios sexuais. Pare de ler a Bíblia, pare de orar, de buscar a Deus, e você vai ver o que acontece. O que tem dentro de você vai ser revelado, e você vai enxergar a podridão que existe dentro do seu interior. A porneia. Existem pessoas que não conseguem dominar os seus impulsos sexuais, são escravos da pornografia. Existem maridos crentes que estão traindo as esposas, ou esposas traindo o marido, ou flertando com o outro, ou traindo virtualmente, ou na prática mesmo, dentro das igrejas. E Deus na hora certa o revelará. Meus irmãos, ele fala também sobre descontrole emocional, versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Pessoas que não conseguem conviver, pessoas que não conseguem se relacionar com o seu irmão. Não conseguem porque não tem domínio próprio. Não consegue dominar a sua inveja. Basta o irmão se destacar, a pessoa fica com inveja, fica insegura. Não admite que o outro tenha um destaque. Ele tem que ser o número 1, ele tem que ser o primeiro. Pessoas que não conseguem dominar o seu temperamento, porque nós, não pense que no decorrer da vivência cristã, nós não vamos ofender uns aos outros. Um de vocês pode me ofender, eu posso ofendê-los. Nós temos que saber lidar com essa situação, mas a falta de domínio próprio faz haver confusões, dissensões na igreja, dos relacionamentos. Falta de domínio na questão do alimento, da comida, ou seja, descontrole alimentar. Versículo 21 fala sobre as glutonarias. Nós estamos vivendo uma geração em que o descontrole alimentar é cada vez mais incentivado pela grande mídia, pelo comércio, pela indústria. E depois vem com um argumento, um discurso de saúde, que nós temos que atentar para a nossa saúde, mas ao mesmo tempo nos bombardeia com aquilo que nos descontrola no sentido de alimento. E por último, ele também elenca um outro descontrole que é muito difícil de controlar, que é o descontrole químico. Versículo 21 fala sobre as bebedeiras ou bebedices, né? Versículo 21, invejas e bebedices. Paulo diz no capítulo 5 de Efésios, versículo 16 e até o versículo 18, ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo, onde ele diz: sede cheios do Espírito e não vos embriagueis com vinho. A embriaguez é um tipo de descontrole químico no cérebro, e aí nós podemos trazer todos os demais descontroles químicos, o cigarro, as drogas. Recentemente eu conversei com um crente que falou que teve algumas recaídas quanto ao vício que ele tinha de drogas, mas que ele agora está lutando, passou pela clínica, se recuperou, está lutando e se mantém puro nesse sentido, mas que é um inimigo que ele tem que lutar continuamente. Todos nós, meus irmãos, temos algum tipo de descontrole, ou é o descontrole alimentar, ou é o químico, ou é o emocional, relacional, ou é o descontrole sexual. Então, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do domínio próprio. Então, o método para cultivar esse fruto do Espírito é, em primeiro lugar, considerar a nossa fraqueza, entender que existe sim uma fraqueza. A nossa natureza pecaminosa, ela é descontrolada. Uma vez que você fez o diagnóstico e percebeu aonde está o seu descontrole, se é o consumismo, se é a questão sexual, se é a sua língua, temperamento, aonde está o seu descontrole, o seu ponto fraco, vamos então seguir os próximos passos. Então, em primeiro lugar, considerar a nossa fraqueza. Em segundo lugar, considerar as profecias. Isso é importante, porque está escrito na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 3, que nos últimos tempos os homens serão cruéis, amantes de si e sem domínio próprio,
e sem domínio de si. Isso significa, meus irmãos, que a falta de domínio próprio vai se intensificar. A falta de controle emocional, psicológico, moral na vida humana vai se intensificar. Cada vez mais as pessoas serão descontroladas. Cada vez mais as pessoas serão viciadas. Viciadas em comidas, viciada em bebida, viciada em cigarro, viciada em drogas ilícitas, viciadas em entretenimentos, viciada no consumismo, viciada na pornografia. Cada vez mais as pessoas serão descontroladas. O descontrole emocional e psíquico é apenas um deles. Então nós temos que entender o quanto é sério essa questão. A questão do domínio próprio não é uma questão simples. Eu não tenho muito domínio próprio. Meus irmãos, é algo tão sério que é salientado pelas profecias bíblicas, a falta de domínio próprio. Meus irmãos, o método para cultivarmos o domínio próprio em nosso caráter está, em primeiro lugar, em considerar a nossa fraqueza, que ela é descontrolada, considerar as profecias, onde vai se intensificar cada vez mais e se evidenciar conforme a volta de Cristo, e por último, considerar a solução, e graças a Deus por isso, que existe uma solução, e a solução está em Cristo, no Espírito e na cruz. Está em Cristo porque Cristo é nosso referencial de domínio próprio, e nós devemos seguir os seus passos, conforme a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. João, capítulo 13, versículo 15. Assim como eu vos fiz, como eu vos dei exemplo, para que vós façais também. Isso significa que nós temos que imitar o caráter de Cristo. E Cristo, ele foi um grande referencial de domínio próprio, porque cuspiram no rosto dele, o acusaram injustamente, fizeram um tribunal injusto, incoerente, na madrugada, e tudo isso ele suportou como ovelha muda. Ele teve que ter domínio próprio. Ele teve domínio próprio no que diz respeito aos apetites fisiológicos. Obviamente, Cristo não precisou exercer o domínio próprio sobre algumas fraquezas das quais nós temos, como o descontrole sexual, como o descontrole moral, porque Jesus ele tinha uma natureza santa, mas passiva de cair, mas santa. Não pensemos que foi fácil para Jesus, porque ele era santo. Meus irmãos, existe um grande debate na teologia, mas eu entendo que a tentação de Jesus no deserto não foi um teatro que Deus fez. Porque alguns teólogos acham que seria impossível a queda de Jesus. Simplesmente, talvez, porque só discutir esse assunto já gera temor em nossos corações. Pelo menos deverá haver temor, porque é um assunto muito delicado. Todavia, eu não entendo que Jesus foi submetido a uma tentação no deserto como um teatro. Era impossível ele cair, então foi só um teatro, porque se era impossível. Ele não foi tentado em sua natureza pecaminosa porque ele não tinha natureza pecaminosa, mas ele foi tentado nos apetites fisiológicos, porque ele teve fome, a Bíblia diz, e ele conseguiu dominar a si mesmo. Como? Ele dominou a si mesmo tendo uma vida com Deus. E aí vem a segunda etapa para nós vencermos. Então, Cristo é a solução. O Espírito é a solução, porque em Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai em Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, como eu vou evitar cair em tentação? Como eu vou ter domínio próprio? Se eu viver em Espírito, já falei das outras vezes, e vou repetir de novo, viver em Espírito não é viver em transe. Você começa a ouvir um louvor, ou começa a cantar no culto, fecha os olhos, sente o arrepio, e de repente você não está mais aqui. Como é que foi o culto hoje? Eu estava no Espírito. Veja, eu não estou zombando disso, não estou dizendo que a pessoa que tem essa experiência não seja sincera, não estou dizendo que nós não devemos buscar isso, eu estou dizendo que viver no Espírito não se resume a isso. É muito mais do que isso. Porque a pessoa diz que sentiu a presença de Deus no culto e durante a semana não lê a Bíblia, não ora. Que viver no Espírito é esse? A palavra, o verbo aqui para andar em Espírito é a palavra grega do verbo peripatel, que significa andar em volta de, significa andar em comunhão com, andar junto de,
significa que eu tenho que andar com o Espírito Santo em todo momento. Ah, pastor, mas o Espírito Santo anda comigo, mas nem sempre você anda com ele. Significa ter uma vida constante, contínua de intimidade com ele, onde você fala e ele te responde. Você fala com o Espírito Santo e ele fala contigo na palavra, ou seja, oração e leitura. Oração e leitura. Sem isso, jamais venceremos a carne, jamais teremos domínio próprio. Porque Jesus diz para nós vigiarmos e orarmos, para não cair em tentação, porque nossa natureza é fraca, a carne é fraca, a carne é descontrolada. Então, a solução é Cristo, como modelo, exemplo. A solução é o Espírito, onde nós iremos ter uma vida de intimidade com Deus no Espírito. E a solução é a cruz, porque no versículo 24 diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne. Meus irmãos, crucificar é um processo desconfortável, extremamente desconfortável. É um processo onde você vai sentir muita dor. A cruz é isso. Jesus sentiu muita dor. Crucificar a carne não é algo fácil. Dominar a si mesmo não é algo fácil. Quando você está com raiva de alguém, a vontade que você tem ou é de dar um tapa na cara da pessoa ou de expor essa pessoa publicamente ao desprezo. Mostrar para todos, olha, vou te dar o que você merece. Você é assim, assim, assim. Você fez isso, isso, isso comigo injustamente. Essa é a vontade da nossa natureza. Não sejamos ingênuos achando que nós somos santos, purificados, transformados e transfigurados. Nós não somos. Somos pecadores. Então o desejo às vezes é de vingança. Para alguns o desejo às vezes é quando se descobre alguma coisa, é de fofoca. Para outros o desejo às vezes quando viu alguma coisa que não presta na TV ou na internet, é de dar continuidade ao processo pecaminoso visual. Para alguns às vezes a vontade é de se descontrolar emocionalmente. E aqui vai uma palavra, meus irmãos. Dentro da perspectiva humana e social, o descontrole emocional, o temperamento, ele se justifica por causa, às vezes, de alguma dificuldade psicológica ou emocional. Mas não pense que isso se justifica para Deus. Deus vai entender porque eu tenho um transtorno tal, porque eu estou passando por um período depressivo, Ele vai entender se eu me descontrolar emocionalmente. Vai entender. Ele entende, mas Ele não vai aceitar. São duas coisas diferentes. Porque Deus, Ele não mistura as coisas. Pecado é pecado. Mas pastor, pecado é pecado. Mas pecado é pecado. Tem que buscar ajuda médica, tem que buscar ajuda espiritual. Mas pecado é pecado, porque se a Bíblia abre brecha e diz, olha, se você está num processo de enfermidade psicológica, Deus te dá liberdade para você agir como quiser. Ser grosseiro com o seu próximo. Pecado é pecado, e Deus separa bem as coisas. Ou você enxerga na Bíblia algum versículo onde Deus amansa o pecado e o diminui a nível de doença. Tem algum versículo que diz isso? Onde o pecado é transformado em doença? Não tem. Então não importa se a Organização Mundial da Saúde disser que a ansiedade é só uma doença, disser que a fofoca é apenas um transtorno obsessivo pela vida do outro. Pecado é pecado. Meus queridos irmãos, o método para cultivarmos o domínio próprio em nossas vidas, em nosso caráter, consiste em considerar a nossa fraqueza, considerar as profecias e considerar a solução. Não esqueça disso e ore ao Senhor para que Deus te ajude a desenvolver o domínio próprio em sua natureza. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.